Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito do que muda, né, depois que a gente é mãe, né, o que muda na nossa vida. Mamães de primeira viagem, o que, né, mudou na minha vida, que provavelmente vai mudar na sua, e com as mamães aqui, né, que já têm seus bebês, né, que já passaram por isso, a gente compartilhar aqui, ter essa troca de saber que se com vocês também foram assim. A primeira coisa que eu senti, né, que mudou é a empatia, gente. Porque é impressionante como você tem empatia por outra mãe. Então, quando você tem o seu bebê, não digo nem na gestação, né? Mas depois que o seu bebê nasce, você começa a passar por todas as dificuldades, né, do primeiro mês, né? Enfim, você começa a ter empatia por outras mães, inclusive pela nossa própria mãe. Aquela frase lá, né? Quando você for mãe, você vai me entender. De fato, é verdade. Só quem é mãe sabe que essa frase é verdade. A primeira coisa que eu pensei, gente, assim que a minha filha nasceu, foi: meu Deus, como minha mãe conseguiu. Continuei pensando isso todas as vezes que eu passava por alguma fase, né? Principalmente os primeiros meses, que era tudo novidade. Então eu ficava pensando, meu Deus, como que minha mãe conseguiu? Todas as vezes. Então, assim, se eu já dava valor pra ela, eu comecei a dar muito mais. Então, você começa a ter empatia pela sua própria mãe, pelas outras mães, né, também. Então, quando você começa a ver alguma mãe tá passando por alguma dificuldade, passando por alguma situação que você já passou, né, por aquilo, você tem a empatia de querer ajudar, sabe? Você quer ajudar, você quer dar conselho, você quer dar forças de falar que é só uma fase, que daqui a pouco vai passar, né? Tem mães que não gostam de ouvir isso, né? Vai passar. Mas de fato é verdade, né? Vai passar. Mas na hora que a gente tá vivendo aquilo, a gente fala: meu Deus do céu, quando que isso vai passar? E a sua cabeça muda completamente. Eu comecei a pensar de uma outra maneira. Muda uma chavinha na sua cabeça que nunca mais você consegue ser a pessoa que você era antes, né? Acontece muito, né, da gente tentar buscar aquela versão que você era antes, porque você se sente perdida. Você fala assim: meu Deus, eu preciso me achar, né? Quem sou eu agora, né? Cadê aquela Karina de antes, né? Que eu não tô achando. Porque é tanta novidade que você se sente muito perdida. Porque é muito amor. Você quer proteger, é muito amor, mas ao mesmo tempo é muito cansativo, é muito difícil. Tinha mamães que conversavam comigo que falam: nossa, mas ninguém te conta isso, né? Ninguém te conta, tipo, que você vai passar por isso. Às vezes tem pessoas que só mascaram, né? Como se fosse tudo mil maravilhas. Quando você tá passando por aquilo, você vê a turbulência que é. E eu vou falar uma coisa: mesmo que a gente fale, ó, não é fácil, vocês vão passar por dificuldades, mesmo assim, você só vai saber realmente de fato o que é ser mãe quando você tá passando por aquilo. Assim como qualquer coisa na vida, né? Você só vai entender o lado do outro quando você passa por exatamente aquela mesma coisa, porque aí você sente exatamente aquela dor. Até hoje, mesmo a minha filha já tendo 2 anos, então quando eu vejo alguma mamãe passando por alguma questão, né, da maternidade, eu quero ajudar, eu quero compartilhar, né, o que eu passei, eu quero dar forças, né, quero ouvir essa mãe também, porque às vezes essa mãe só quer desabafar. No meu caso, eu tava a minha licença maternidade, eu não vivi, pelo menos eu acho que não, né? Não tive a depressão pós-parto. Mas tem mamães que têm. Então eu imagino, né, que além de toda a pressão que a gente tá vivendo ali, de estar vivendo coisas novas, né? De, por exemplo, o bebê tá chorando, você não sabe se ele tá chorando porque é cólica, se é porque tá com fome. Então, assim, demora um tempo, né, até você entender. Fora aqueles bebês que não dormem, né? Então, que foi o meu caso, por exemplo. Então, você tem a privação de sono, então tem todo aquele cansaço da privação de sono, que é bem difícil. O que eu posso falar pra vocês, né? Além da empatia, você começa a ver o mundo de outra maneira. Você, no meu caso, por exemplo, que eu amava trabalhar, né? Tipo, além de eu gostar da minha profissão, né? Nunca me vi não trabalhando. E aí você começa a mudar isso também, porque você quer ficar com aquele ser, né? Você quer proteger aquele ser, você não quer se separar dele. Aí você fala: meu Deus, como que eu vou deixar
esse bebezinho, né, com outra pessoa para tomar conta. Será que vai cuidar bem, vai cuidar direitinho, ou até mesmo na escolinha? Só que tem mães que não tem opção, né? Você acaba tendo que voltar, financeiramente falando, para o seu trabalho. Eu posso falar por mim, né? Eu nunca imaginei que eu fosse pensar em não trabalhar, né, para cuidar 100% dos meus filhos. E isso mudou, né? Não que eu não pense em voltar a trabalhar, mas você começa a priorizar no início a sua família, até você se sentir segura de você deixar, né, com uma pessoa ou numa escolinha, para você voltar para o mercado de trabalho. Tanto que tem mães que acabam nem voltando, né? Acabam ficando mesmo com as crianças. E eu acho isso muito importante, tá? Falando por mim, assim, que minha mãe sempre teve que trabalhar, desde cedo ela teve que me colocar em escola, e eu não tive minha mãe tão presente como eu gostaria. Pensei muito nisso. Eu quero estar o mais presente possível na vida da minha filha, acompanhar todos os passos dela, né, do desenvolvimento dela, ainda mais porque era um sonho ser mãe, e eu fui mãe um pouco tarde, apesar de não das pessoas falarem que não parece, né, mas eu tenho 36 anos, então não sou mais tão novinha. Eu queria, faz muito tempo, né, desde os meus 28 eu imaginava que eu já seria mãe, e eu fui ter a minha primeira filha com 33. Então eu demorei um tempo, então era um sonho que eu queria realizar, um desejo, né, de ser mãe, que o Senhor me abençoou. Então eu queria, tipo, valorizar esse sonho, sabe? Eu queria cuidar desse sonho, né? E aí é o que eu tenho feito. Eu tenho priorizado a minha família pra aproveitar cada minuto, cada segundo, porque as pessoas falavam pra mim, né? Vai passar rápido, e realmente passa. O primeiro mês você fala, meu Deus, será que vai passar rápido? Aí fala que as coisas vão melhorar depois de 3 meses, né? Aí você fala assim, gente, mas não passa um mês, não passa 2, imagina até chegar a 3. E de fato, a gente passa muito rápido, né? Hoje a minha filha já tá com 2 anos, nem eu acredito que eu já tenho uma filha de 2 anos. Penso em aproveitar cada segundo, né? Então muda, isso muda na sua vida. Você começa a dar prioridade para coisas que você não pensava antes. Você acaba priorizando, para quem tá no trabalho, por exemplo, você acaba priorizando chegar logo em casa, porque você quer ver, né? Você quer estar presente com a sua filha, com seu filho, com seu marido, enfim, com a sua família. Então você quer vivenciar aquilo, né? Então, se por mais que você goste da sua profissão, claro que tudo tem exceção, né, gente? Tô comentando o que eu passei e que algumas mães já comentaram comigo que sentem a mesma coisa. Então, às vezes você tá lá no trabalho, mas sua cabeça não tá só ali, né? Você tá pensando, ai, será que minha filha comeu? Será que tá tudo bem? E aí, às vezes, a escolinha manda uma foto e já é aquela alegria, aquele conforto. Ah, não, tá tudo bem. Ela tá se divertindo, ela tá brincando, né? Além de mudar, mandar, então, a empatia, a sua prioridade. Você quer comprar tudo, né, que você pode, né, financeiramente falando. Vai num shopping. Tinham falado isso pra mim que ia acontecer e realmente aconteceu. Ah, tô precisando, sei lá, de uma meia, né? Tipo, eu querendo precisar de uma meia. Aí você vai no shopping pra pegar a meia, por exemplo, numa loja, a primeira coisa que você olha não é ir olhar a sua meia, você vai direto nas coisas das crianças. Aí você começa a olhar as coisas, as roupinhas, as meias, enfim, tudo da criança, né? Do seu bebê, da sua filha, do seu filho. E aquilo ali começa a ser a sua prioridade. Então, assim, aconteceu isso comigo. Minha filha tava, acho que com 4 ou 5 meses, alguma coisa assim. Eu tinha ido no shopping, por exemplo, pra comprar. Nem lembro o que que é, mas eu tava precisando de alguma coisa. E aí, a primeira coisa que eu fui fazer em vez de eu ir olhar o que eu tava precisando, eu fui pegar coisa pra ela. Então, eu vi alguma coisa bonitinha, uma roupinha. Não lembro o que que foi que eu vi, que eu achei bonito, né? Que eu gostei. Eu comprei pra ela e aí depois acabei pegando. E aí eu falei assim, nossa, bem que falam, né? Que você vai comprar alguma coisa pra você, não, mas você pensa nos seus filhos em primeiro lugar, né? Você acaba, às vezes, até esquecendo de comprar pra você, mas compra pra eles. Gente, depois que eu virei mãe também, eu comecei a pensar melhor em relação até ao amor de Deus, sabe? Por nós. Porque é um amor muito grande. Você só sabe o que é amar, de fato, alguém depois que você é mãe. Pelo menos é o que aconteceu comigo, né? Não sei se é com todas as mulheres, mas comigo aconteceu assim. Fui entender realmente o que é o amor depois que eu fui mãe. Porque é um amor assim que você não consegue explicar, não, você não consegue mensurar em palavras.
Então, só quando você sente isso, que nem as mamães, quem já é mamãe, já vai entender exatamente o que eu tô falando. E quem ainda tá com o bebezinho no forninho, como eu tô também, né, do meu segundo bebê, depois que vocês tiverem o bebê de vocês, vocês vão entender o que eu tô falando. Vocês sabem que a Karina falou. É um amor, assim, que você fala assim, cara, eu nunca senti isso antes. Não tem como explicar em palavras. E então, é o que o pessoal fala, né, que é um amor fora do peito, né? Então, esse amor, nos momentos, né, de porpério, né, eu ficava pensando, eu pensava assim, nossa, esse amor me lembra o amor de Deus por nós, sabe? Aquele amor incondicional. Lembrava muito isso, eu falava assim, nossa, a gente consegue entender um pouquinho de como é esse amor de Deus, porque a Bíblia fala que o amor de Deus é além, né? É muito mais ainda do que o amor de uma mãe. Então, se a gente, como mãe, a gente já sente esse amor gigante, né, que você quer proteger. Eu falo por mim, gente, eu nunca convivi tanto com muitas crianças, né? Então, hoje em dia, quando eu convivo, por exemplo, com outras crianças na minha igreja, na igreja que eu vou, por exemplo, você tem uma empatia, como eu falei por uma outra mãe, quando você tá vendo uma criança sentindo dor, criança sofrendo, você se põe, porque você é mãe, você sabe o que aquela mãe, aquela outra mãe tá sentindo, sabe? Porque você não quer que o seu filho passe por aquilo. Então, você quer proteger até aquela criança que nem é sua, né? Então, você quer ajudar aquela mãe a proteger aquela criança. Voltando um pouquinho em relação ao amor de Deus, tem um versículo, inclusive na Bíblia, que eu queria ler aqui para vocês, principalmente para as mamães que estão passando aí pelo porpério, né, pelos primeiros meses da maternidade, que não é fácil, mas saibam que vai dar tudo certo, que as coisas vão passar sim, tudo é uma fase, né, a gente acaba se sentindo muito culpada, né, a culpa, nasce o bebê, nasce a culpa junto, né, a gente acaba se sentindo muito culpada por muitas coisas. As mamães que às vezes precisam trabalhar se sentem culpadas porque tem que deixar o bebê na creche, né? Mas saibam que vocês estão fazendo o melhor do que vocês podem, que vocês são a melhor mãe que Deus poderia dar para os seus filhos, tá? Lembre-se sempre disso. Quando vocês estiverem passando por algum problema, alguma tristeza, passando por alguma dificuldade, ou principalmente nesses primeiros dias, né, do bebê, se apeguem com Deus, tá, mamãe? Se apeguem com Deus, orem, peçam forças para Deus, para Ele fortalecer vocês, para dar sabedoria, para colocar pessoas na vida de vocês, ou até vídeos como o meu, por exemplo, né? Para fortalecer vocês, sabe, no dia a dia, para lembrar vocês de que vai passar, ou até mesmo alguma dica, alguma coisa que dê alguma direção de que às vezes vocês não pensaram, que vocês não sabem, mas principalmente tenham fé que Deus vai fortalecer vocês. Então, assim, o versículo que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje é Isaías 49, capítulo 15. Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu, né, Deus, não me esquecerei de você. Então, mamães, isso é uma coisa importante de mencionar aqui também. Quando a gente vira mãe, tudo é o bebê, né? Não só pra gente, mas em relação às outras pessoas. Às vezes você tá passando por o perrengue do puerpério, enfim, aquelas questões hormonais, e as pessoas estão olhando pro bebê. Mas esquecem de olhar pra gente, né, também, né, pro nosso emocional, quanto a gente tá nos doando ali pra aquele bebê, pra aquela criança, e quanto aquilo também tá doendo, né, porque dói na gente também, né, é um sacrifício que a gente tá fazendo, né, pelo outro, e sem querer nada em troca, né, a gente faz por amor. As mamães precisam de uma palavra em relação a isso. Lembre-se que Deus ama vocês, né? Então, ou seja, ele ama mais ainda do que a gente ama nossos filhos, né? Ou seja, ele vai cuidar da gente, vai nos proteger, né? Vai nos dar sabedoria, vai nos dar direção. Eu queria finalizar esse vídeo aqui com esse versículo, dedicar esse vídeo a essas mamães que estão passando por essas mudanças, né? Tanto hormonais, né? Quanto físicas, né? Também, né? Porque no início ainda você tá passando, ainda voltando ao seu corpo normal, muito provavelmente muitas mães não estão conseguindo ainda
voltar à rotina que tinha, porque mudou, né, tudo na vida de vocês. Lembre-se que Deus ama vocês, que Ele está com você e que Ele vai te dar sabedoria e você já é uma ótima mãe, tá bom? Fiquem com Deus, beijo, tchau!